E aí, beleza? Meu nome é Júnior Barroso e vou te contar como uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro me fez aprender a desenhar caricatura e quais são os 8 passos simples para se fazer uma caricatura do zero. Quero que você saia desse vídeo com tudo o que precisa para desenhar caricatura. Mas antes, quero falar um pouco mais de mim. Ao contrário de muita gente que desenha, eu comecei a desenhar aos 18 anos. Velho para uns, novo para outros. O que eu sei é que se para desenhar é necessário nascer com o dom, ele deve ter corrido muito de mim. Pense em um cara que enfrentou grandes dificuldades para encontrar o caminho. Passava horas do meu dia assistindo vídeos tutoriais e desenhando muito. Porém, eu ainda achava o resultado horrível. Cheguei a ter mais de 100 vídeos salvos na minha playlist do YouTube com vídeos tutoriais. Foram aproximadamente 5 anos da minha vida dedicados ao desenho, sem ter muito resultado. Cheguei a pensar em desistir e estava prestes a acreditar que realmente desenhar era apenas para quem tinha o bendito dom. Sinceramente, o que não me deixou desistir era ter que olhar na cara de colegas que achavam que eu não ia conseguir aprender a desenhar e dizer que eles tinham razão. Desenhar é somente para quem tem um dom. Eu até acredito que exista pessoas que tenham nascido com mais facilidade para aprender a desenhar, mas isso não quer dizer que pessoas como a mim, que tinha mais dificuldade, também não pudessem aprender. Naquela época eu gostava muito de desenhar cartoons e coisas desse tipo, porém eu estava muito desanimado e cheguei a deixar o lápis de lado por um bom tempo. Foi quando surgiu a caricatura em minha vida. Eu sei que ficou parecendo aquelas cenas de novela mexicana com muito romance. Lhe confesso que os olhos voltaram a brilhar como antigamente. Era uma mistura de euforia e medo de me frustrar novamente. Não sei se você já tentou desenhar antes, mas quem passou por dificuldades quando começou a desenhar costuma criar uma resistência muito grande para pegar uma folha de papel de novo. Mesmo assim, eu sabia que não podia parar ali. Agora eu estava realmente disposto a fazer na caricatura diferente. Foi quando eu, navegando no Facebook, vi uma frase assim: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes, de Albert Einstein. Ali estava um dos maiores aprendizados que já tive. Eu percebi que apesar de ter desenhado muito e treinado bastante, não tinha seguido o método passo a passo e dessa vez eu estava realmente disposto a fazer diferente. Deixei os tutoriais grátis na internet de lado, pois eles estavam me atrapalhando muito, porque apesar de ter muito material bom disponibilizado gratuitamente na internet, ele não está organizado de maneira passo a passo e não contém todas as dicas, macetes e segredos de como desenhar caricatura. Comecei a investir pesado em cursos pagos, tanto os brasileiros como os estrangeiros. Foram muitas horas de estudo e treinamento, mas finalmente eu tinha percebido que mesmo para mim, que não nasci com o dom, existia um método de aprender a desenhar caricaturas. E o mais legal é que eu descobri um passo a passo simples para quem não quer ficar meses treinando até conseguir fazer suas primeiras caricaturas. Porque nesses cursos avançados o material é muito bom, porém está de maneira bem extensa. Quero deixar bem claro que o método é bem simples, mas não tem nada mágico. Não vai achando que será uma fórmula mágica que acordará no dia seguinte já desenhando caricatura. Se você pensa assim, pode fechar o vídeo por aqui, pois precisa treinar e seguir o passo a passo. Então veja como desenhar caricatura em 8 passos simples. O primeiro passo é a escolha da foto de quem você deseja caricaturar. Vou dar 5 dicas de como estudar a foto do caricaturado na hora de fazer uma caricatura, que é o primeiro passo de como desenhar uma caricatura. A primeira dica é escolher mais de uma foto e em diferentes ângulos. Escolha pelo menos 3 fotos para que tenha uma referência completa do caricaturado. O rosto em diferentes ângulos vai lhe dar detalhes melhores do que deve ser exagerado ou não. Além disso, facilita você identificar se o caricaturado gosta de sorrir de maneira mais extravagante ou moderada. Observe cada ponto do rosto com atenção, pois uma boa caricatura começa antes mesmo de pegar o lápis e o papel. A segunda dica é escolher no máximo 3 características para exagerar e diminuir. Caso opte por escolher mais que isso, provavelmente irá se perder entre os traços e a caricatura não ficará nada parecida. Essa dica, assim como as outras, não são verdades absolutas e portanto deve ser testada, podendo variar de acordo com a pessoa que será caricaturada. Em geral funciona bem para mim as 3 características. A terceira dica é não esquecer de acrescentar acessórios. Caso o caricaturado esteja usando óculos, por exemplo, não ache que será uma perca de tempo desenhá-lo ou fique com preguiça, pois um acessório é muito importante para ajudar a reconhecer de quem é a caricatura. Para muita gente o acessório já é parte do seu corpo. Imagine fazer uma caricatura do Harry Potter sem os óculos. Não passaria tanta expressão do caricaturado. Na quarta dica, estou trazendo algo que muitas vezes nos passa despercebido, que são os sinais de nascença. Aí volta a importância de pedir ou pegar pelo menos 3 fotos do caricaturado em diferentes
diferentes ângulos. Caso ele tenha um sinal de nascença, recomendo fortemente que o desenhe de maneira a ser notado. O sinal de Sabrina Sato na testa chega a ser sua identidade visual. É algo que a diferencia das outras pessoas. E a quinta e última dica do estudo da foto do caricaturado é estudar outras caricaturas. Ao contrário do que muitos artistas dizem, o estudo de um outro desenho lhe ajuda a imaginar possibilidades que talvez aquele artista não tenha visto ou percebido. Eu acredito que o melhorado também é uma ideia nova, pois as adaptações podem influenciar diretamente no produto final. Quero deixar claro que estou falando no sentido de estudar a caricatura de outros artistas, não copiá-la e mudar a cor da roupa e dizer que o trabalho foi seu. Uma obra já existente pode lhe servir como referência para lhe ajudar como guia na hora de escolher o que você vai exagerar ou diminuir, por exemplo. Agora vamos ver quais são os estilos de caricaturas mais comuns e como desenvolver cada um deles. O segundo passo de como desenhar uma caricatura é definir qual estilo será usado. Existem diversos estilos e nomes para cada um deles, então busque recordar pelo estilo do traço e não pelo nome que estarei dizendo aqui. O primeiro é o cartoon. Esse estilo de traço tende a economizar traços. Em uma caricatura cartoon, ou até mesmo nos desenhos cartoons normais, o que é destacado geralmente é a expressão, não dando tanta ênfase para o restante. É bem comum ver esse estilo nos desenhos da Disney. Eles usam uma pessoa comum como referência para fazer a maioria dos seus desenhos, retirando apenas o necessário das expressões e formatos do rosto para criar um personagem. Busque simplificar os traços que serão usados. Por exemplo, não detalhar o cabelo com fio por fio de cabelo ou tentar desenhar os olhos idênticos. Busque dar mais foco no olhar do que no olho, colocando efeitos de luz e expressões simples. Como exercício, vale observar desenhos de personagens da Disney junto com as pessoas que são os caricaturados, digamos assim. Existem muitas imagens dessas na internet e você não terá trabalho para encontrá-las. O segundo estilo é o que conheço por comercial, que é utilizado para encomendas de caricaturas na maioria das vezes. Esse estilo tem como objetivo causar a identificação do caricaturado rapidamente e ser feito mais rápido ainda, caso seja ao vivo. É muito semelhante ao estilo cartoon, porém buscamos criar padrões para agilizar o processo de criação. Não tenham dúvidas o quão importante é treinar expressões diferentes para ter esse banco de memória mental com todas elas. Quando sua mente estiver acostumada com alguns padrões de rostos, estará criando sua caricatura muito rápido. Parece estranho para quem ainda não desenha caricatura ou ainda não conseguiu criar esse banco de memória mental, mas com o tempo você vai ver como entra quase de maneira automática, virando um costume. O terceiro e último estilo a ser apresentado aqui é o estilo artístico. Nesse vale colocar os traços no papel de maneira que achar mais interessante. Com certeza é o mais prazeroso de se desenhar, pelo menos para mim, pois não precisa seguir padrões ou ter medo de exagerar ou diminuir algum elemento do rosto, por exemplo. Nos outros estilos, é preciso ter cuidado na hora de exagerar ou diminuir algum elemento, pois o objetivo deles são retratar o caricaturado de maneira a serem reconhecidos facilmente, mas sem exagerar tanto os elementos do rosto. O estilo artístico não lhe limita a isso. Você pode exagerar à vontade e fazer as expressões do rosto como bem entender. Claro que sempre é a busca por identificar o caricaturado, que é o objetivo de uma caricatura, não ridicularizar ou algo do tipo. Existem diversos outros estilos e nomes para definir cada um deles, porém os que acredito ser os mais comuns e necessários de você pelo menos ter noção são esses. Vou lhe mostrar como definir uma silhueta para a caricatura, que é o terceiro passo de como desenhar uma caricatura. Finalmente, vamos pegar o papel e o lápis. Como todo bom desenho, começamos pelo esboço. O esboço é onde você pode rabiscar à vontade, não tenha medo de experimentar nessa etapa. Costumo fazer 2 ou 3 traços diferentes para na arte final ter liberdade de escolher o traço que mais me agrade. Recomendo que faça isso também. Mas por onde começo? Começamos pelo esboço da silhueta do caricaturado. A silhueta, em definição bem simples, é o formato do rosto do caricaturado sem colocar olhos e os outros elementos do rosto. Se você conseguir criar uma boa silhueta, provavelmente reconhecerá o caricaturado antes mesmo de terminar de desenhá-lo. Claro que isso acontece mais com caricaturas de pessoas que têm uma expressão facial, cabelo ou outro elemento do rosto bem diferenciado, chegando a ser um estilo próprio. Chegou a hora de você experimentar e ver qual vai lhe agradar mais. Você vai criando silhuetas até a hora que chegar em um resultado satisfatório. Pode variar muito de quem você está caricaturando. Essa procura da silhueta perfeita pode sair na primeira ou na 10ª tentativa. Então não seja preguiçoso na sua procura. Só avance de etapa quando estiver realmente satisfeito.
Lembre-se que o esboço é para ser feito de maneira tranquila e sem pressionar muito. Não existe tempo exato para ser feito, varia de artista para artista. Se você pensa que um desenho é feito em 10 minutos, tire isso da sua cabeça, pois é um processo demorado mesmo, que demanda tempo e estudo para ser feito. Com o tempo, você vai aprimorando e definindo um estilo próprio. Não espere que isso aconteça de uma hora para outra, é muito treino e dedicação. Vou lhe mostrar como adicionar os olhos e o nariz à caricatura, que é o quarto passo de como desenhar uma caricatura. Vale lembrar que os passos 4, 5, 6 e 7 podem se alternar de acordo ao caricaturado ou quem está caricaturando achar melhor. Vamos começar definindo onde cada elemento vai se encaixar na caricatura. Costumo fazer traços informando onde vou começar e terminar cada elemento. Assim não me perco e tenho noção do tamanho que ele ficará. Outra coisa importante é fazer essas linhas guias para seguir o movimento do rosto. Para cada lado que o rosto estiver virado, será uma posição diferente para o nariz e os olhos. A construção do nariz pode ser facilitada seguindo padrões ou usando elementos geométricos para ter a referência necessária. Os padrões são estilos de narizes que você já tem guardado e consegue adaptar a qualquer caricatura, facilitando e agilizando sua criação. Esses padrões são adquiridos com o tempo, treino e algumas técnicas. Pressupondo que você não tem ainda por estar começando, vamos focar mais na criação por figuras geométricas. Este é um modelo de criação de nariz através de figuras geométricas como referência. Você pode estar treinando e adaptando a seu jeito. Não gosto muito de falar sobre desenhos utilizando figuras geométricas, porque sinceramente acho meio chato e não consegui obter resultados satisfatórios, mas possa ser que você se dê bem. Prefiro ir criando de maneira direta, mesmo errando e tendo de apagar e desenhar de novo várias vezes. Costumo ter um resultado melhor. Com o tempo, eu percebi que como eu faço é o que menos importa, e sim como fica o resultado final. Você precisa testar e ver qual vai gostar mais, porque quando você faz de um jeito que gosta, vai ter mais prazer em fazer. Para os olhos é a mesma coisa. Você pode optar por desenhar utilizando figuras geométricas como base ou ir criando de maneira mais solta. Agora acredito ser indispensável o uso das linhas guias para ter uma noção onde cada olho começa e termina. Sem elas, você terá enorme dificuldade de encontrar o tamanho ideal para ambos, criando um e o outro não conseguindo seguir o mesmo padrão. Falando nisso, uma dica muito importante é você criar os dois olhos ao mesmo tempo. Fique tranquilo que não vou colocar você para desenhar com as duas mãos, e sim criar um traço do olho e em seguida criar esse mesmo traço no outro olho. E assim sucessivamente, até terminar os olhos praticamente juntos. Isso ajuda você a criar os olhos o mais parecido possível, sem ter que ficar se debatendo. É preciso ter um cuidado especial com os olhos, pois na maioria das vezes eles não estão do mesmo tamanho na foto. Em ângulos diferentes, um olho costuma ficar menor que o outro, então tenha essa sensibilidade para notar isso. Outra coisa é o brilho dos olhos. Ele sempre estará do mesmo lado para ambos os olhos. Se você colocar o brilho do lado esquerdo do olho, no outro você terá que colocar do mesmo lado. Uma dica de exercício é fazer pelo menos 10 olhos diferentes por semana. Assim você estará ampliando seu número de referências. Vamos posicionar a boca e desenhá-la agora, que é o quinto passo de como desenhar uma caricatura. Vale lembrar que os passos 4, 5, 6 e 7 podem se alternar de acordo ao caricaturado ou quem está caricaturando achar melhor. Assim como os olhos e o nariz, usamos uma linha guia para sabermos onde vai se posicionar a boca. Você deve observar se o caricaturado tem a boca mais próxima do nariz ou afastada. Também deve observar o tamanho, antes mesmo de passar para o papel. Na hora de desenhar a boca ou qualquer outro elemento, é muito importante lembrar qual estilo você escolheu para fazer a caricatura. Você deve definir o estilo e adicionar passo a passo seguindo ele, para que a caricatura não vire uma salada mista, com um monte de informação diferente, sem dizer nada, ou seja, sem ficar parecida. Quando estiver desenhando a boca masculina, recomendo que não a desenhe por completo, deixando a parte superior sem demarcar. Isso dá a sensação que a boca é menor ou apenas mais um elemento que você não quer dar tanto destaque. Não usando como uma regra, mas na maioria dos homens a boca não é algo tão marcante, a não ser que seja um que possua uma boca grande e que você queira exagerar ainda mais na caricatura. Sendo assim, fique à vontade para desenhá-la por completo. Vai passar muito mais expressão e a noção do tamanho. Já as mulheres desenham a boca por completo. Elas gostam de usar batons para destacar ainda mais seus lábios. E você deve tentar repassar isso para o papel. O brilho pode lhe ajudar muito também. Acrescente brilho e sombra nos lábios para dar uma sensação de profundidade. O brilho pode ser um espaço que você deixa em branco, já pensando estrategicamente quando for colocar a sombra. Ele pode ser em formato de ponto, rachuras
traços soltos ou como achar melhor. A sombra é colocada na parte inferior e superior da boca de forma sutil para que não fique tão demarcada. Costumo usar pequenos traços na vertical, seguindo o formato da boca. Você pode deixar um espaço já pensando no brilho, ou também pode usar a borracha para apagar bem levemente onde vai querer dar a impressão de brilho. Você pode escolher algumas bocas diferentes para desenhar e ir treinando. Vai vendo como cada uma delas tem suas próprias características. Procure buscar um padrão para bocas maiores e um para menores. Esses dois já lhe ajudarão muito a desenvolver a caricatura mais rápido. Não se esqueça de ter sempre o estilo que você definiu para fazer a caricatura como base. Uma boca realista é muito diferente de uma cartoon, por exemplo. Vamos ver como posicionar o cabelo e como desenhá-lo, que é o sexto passo de como desenhar uma caricatura. Vale lembrar que os passos 4, 5, 6 e 7 podem se alternar de acordo ao caricaturado ou quem está caricaturando achar melhor. O cabelo precisa ser estudado bem na foto. Você deve criar o cabelo seguindo a posição da cabeça, observando de onde vem a franja, caso seja mulher e tenha um cabelo com franja. Se você estiver fazendo uma caricatura feminina, invista tempo para ter um resultado legal, pois é muito importante para ela. Às vezes vale até tentar identificar qual penteado que ela realmente queria fazer. Ao contrário de desenho realista, na caricatura busca usar poucos fios para demarcar o cabelo. Costumo fazer em apenas um traço direto, com pequenas curvas para não dar uma intenção tão artificial. Aí no meio do cabelo você pode adicionar alguns fios para dar uma sensação de movimento, mas são poucos fios soltos. Nada de encher o cabelo com vários fios, além de lhe cansar, vai ficar muito estranho a caricatura. A posição e o formato é mais importante que a parte de dentro na maioria das vezes, então capriche nessa hora. Tudo que falei aqui vale tanto para homem como para mulher, além de ser o mesmo processo para a barba. Primeiro segue o movimento do rosto para desenhá-la e depois acrescente alguns fios soltos nela. Ou você pode deixar sem demarcar e acrescentar apenas os fios soltos, caso seja uma barba bem rala. Nenhuma tática é melhor que o campo de batalha. Você precisa pôr a mão na massa e ir identificando o que lhe agrada mais e traz mais resultados. Me lembro que quando comecei falavam que eu tinha que desenhar seguindo padrões geométricos, como se fosse a única alternativa. Sinceramente, se fosse para aprender seguindo essas regras, acho que nem desenharia mais. Quero deixar bem claro que não estou dizendo que não funcione, até recomendo caso você se adapte. Quero dizer apenas que não é a única maneira. Caso tenha tido a mesma dificuldade que eu, busque alternativas. Agora vamos desenhar o pescoço e o tronco. Vale lembrar que os passos 4, 5, 6 e 7 podem se alternar de acordo ao caricaturado ou quem está caricaturando achar melhor. Talvez essa seja a parte mais simples e rápida de se fazer, pois não precisará demandar muito de você. O pescoço eu utilizo traços simples e na maioria das vezes padrões em todas as caricaturas. Algo que você deve prestar atenção é se os traços do pescoço seguem o mesmo sentido. Ele deve descer para fora ou para dentro, porém os dois no mesmo sentido. Eu prefiro deixar mais fino na maioria das vezes para dar mais destaque à cabeça, que é o foco principal. Busque criar um padrão para homem e um para mulher, porque isso agiliza seu processo de criação. Não se esqueça de desenhar o gogó nos pescoços dos homens, faço ele bem exagerado para dar mais ênfase ainda. O tronco também não terá muito segredo. Os meus, como prefiro fazer a caricatura destacando apenas o rosto do caricaturado, faço apenas uma pequena parte do tronco de maneira bem simples, sem deixar que ele interfira na caricatura. Por mais simples que seja, existem alguns detalhes que você deve dar atenção. São eles: se o tronco está seguindo as proporções do pescoço, pois vai ficar estranho um pescoço muito fino com um tronco bem largo. Em alguns casos específicos, como o de um nadador, por exemplo, que costuma ter costas bem largas, talvez até seja legal fazer o teste, mas na maioria das vezes vai ser estranho. Outra coisa é detalhar a roupa do caricaturado. Caso a camisa estiver algum detalhe diferente, coloque. Às vezes a roupa usada ajuda a dar mais identidade à caricatura, principalmente quando é uma pessoa que costuma usar o mesmo tipo de roupa. E por último, caso seja a caricatura de uma mulher, marcar os seios. Pode parecer óbvio, mas muita gente acaba esquecendo ou optando por não colocar, o que acaba fazendo grande diferença. Vamos para a arte final, que é o passo 8 de como desenhar caricatura e encerrar os 8 passos. Não sei se você notou, mas até aqui usei apenas um lápis, uma borracha e uma folha de papel. O intuito de utilizar apenas esses materiais simples
é dizer para você que não tem desculpa para começar a desenhar a caricatura ainda hoje, utilizando o que você já tem em casa. Até mesmo a finalização estarei utilizando apenas o que usei até aqui, o lápis e a borracha. Agora, claro que existem outras maneiras de fazer a arte final de caricaturas, podendo ser digital, utilizando uma mesa digitalizadora, por exemplo. Então o primeiro passo é você escolher qual será o método que vai utilizar, se vai ser tradicional ou digital. Aí dentro desses dois grupos existem diversos outros meios de finalizar. No caso da pintura tradicional, por exemplo, pode ser nanquim, aquarela, lápis de cor e etc. Na digital nem se fala, a quantidade de possibilidades que existem. Quero dizer com isso que não importa com o que você vai fazer, e sim como vai fazer. O processo é o mesmo para qualquer uma delas, o que muda são as ferramentas. Mas aqui não vou me estender a isso, estarei utilizando apenas o lápis e a borracha como havia dito, por meu foco ser a criação da caricatura. Se você seguiu todos os passos corretamente até aqui, seu desenho deve estar mais ou menos assim, muito rabiscado e com algumas imperfeições. Agora chegou a hora de você escolher quais traços usar. Por isso, não use a borracha tanto quando estou desenhando o rascunho. Aqui tenho total liberdade para escolher qual me agrada mais, além de ter mais opções de traços. Vamos começar apagando bem levemente o desenho por completo, de maneira que consiga enxergar o desenho na folha ainda. Depois, é só começar a contornar os traços de maneira mais firme, com cuidado para não marcar muito ou a folha rasgar. Aqui sim, você vai deixar apenas o traço que escolheu, sem deixar erros para trás. Caso erre, apague e faça novamente. Uma coisa muito importante é fechar todos os traços da caricatura. Não deixe traços abertos, faltando completar. Faça traços limpos que qualquer pessoa possa entender. Tenha bastante cuidado caso goste de fazer o desenho traçando pequenos traços, para não deixar uma linha mais forte que a outra. É indispensável você colocar uma sombra na caricatura para dar uma sensação de profundidade. Por isso alguns desenhos parecem que vão pular da folha. Crio a sombra com algumas rachuras, traços soltos e bem fracos para não demarcar tanto. Procure identificar de onde vai vir a luz na sua caricatura e faça a sombra do lado oposto. A própria sombra já destaca também a luz. Viu só como é simples e que qualquer pessoa pode aprender a desenhar caricaturas com o que já tem em casa? Esses foram os 8 passos que eu mesmo utilizei para aprender a desenhar caricatura. E se eu, que comecei a desenhar com 18 anos e sem dom nenhum, conseguir, qualquer pessoa também é capaz de conseguir. Basta ter força de vontade e seguir o passo a passo. Agora, infelizmente, eu não consegui passar tudo o que você deveria saber apenas nesse webinário, pois o tempo aqui é curto e eu passaria horas revelando todos os meus segredos de como desenhar caricatura. E para que você não fique sem eles, dediquei um bom tempo escrevendo o livro digital Como Desenhar Caricatura em 8 Passos Simples, que você poderá estar fazendo o download ainda hoje, com todas as minhas dicas, macetes e segredos sobre caricatura. Coloquei tudo o que sei, porque o meu objetivo é mostrar que se eu fui capaz, você também é capaz. Quero que você tenha o mesmo prazer que eu tive. Eu bem sei o quão frustrante é você tentar fazer uma caricatura e não conseguir. Quero lhe proporcionar a sensação de entregar um desenho a um amigo ou parente que não acreditava em você e ele ficar de queixo caído que você conseguiu. Fiz questão de utilizar apenas lápis, folha e uma borracha para lhe mostrar que não são os materiais caros que vão lhe fazer desenhar caricaturas, e sim um método eficiente e passo a passo. Qualquer pessoa é capaz de aprender a desenhar caricatura seguindo esse método. Além disso, sei o quão difícil é se manter motivado, por isso criei um infográfico com algumas atividades que lhe despertará a vontade de desenhar todos os dias para ganhar um super bônus que não posso revelar ainda. Isso era uma coisa que tinha muita dificuldade. Às vezes não sabia o que iria desenhar e acabava não desenhando nada. Por isso criei esse infográfico para lhe ajudar e não passar pelos mesmos problemas que eu. E para que não tenha excesso de informação, vou disponibilizar um checklist do que você deve fazer passo a passo. Lembra que esse foi meu maior vilão? Talvez esteja sendo o seu até agora, então vamos mudar isso. Agora você deve estar se perguntando qual o valor para adquirir o livro digital Como Desenhar Caricatura em 8 Passos Simples e todos esses bônus. Eu sei que por aí um material como esse custa em média R$ 697, o que é um preço justo, pelo tanto de tempo que você vai economizar não cometendo os mesmos erros que quem está começando sem um método passo a passo. Mas fique tranquilo que não vou lhe cobrar isso tudo, porque sei bem a dificuldade que passei para conseguir arcar com custos altos em cursos. Chega a ser um valor simbólico comparado a tudo que você vai receber. Acabei de liberar o botão para que você possa estar adquirindo o livro digital Como Desenhar Caricatura em 8 Passos Simples e garantir todos os bônus. Quero ter seu depoimento dizendo para outras pessoas que estão em dúvida se conseguem aprender a desenhar caricatura que podem seguir o método passo a passo que dá certo. Eu acredito tanto nesse método que estarei lhe dando 7 dias de garantia
incondicional. Se por qualquer motivo você não gostar do livro digital Como Desenhar Caricatura em 8 Passos Simples, basta me enviar um e-mail que lhe devolvo seu dinheiro por completo sem fazer nenhuma pergunta. Faço isso porque eu sei que me dediquei bastante para pôr todas as minhas dicas, macetes e segredos sobre caricatura nesse livro digital. E se eu, que comecei a desenhar depois dos 18 anos e sem dom nenhum para desenho conseguir, tenho certeza absoluta que você também consegue. Basta dar o primeiro passo clicando no botão aqui abaixo e garantindo tudo que falei acima. Você não vai tomar a decisão de ficar com o livro digital e todos os bônus ou não agora. Você terá 7 dias ainda para decidir se vale a pena ou não. Até hoje me lembro da cara de assustada da minha mãe quando cheguei com a caricatura do Ronaldinho Gaúcho para mostrar a ela. Logo em seguida ela me fez a pergunta: "Você que desenhou, Júnior? Jura? Eu não sabia que você sabia desenhar." Sorri e disse: "E eu não sabia até ser apresentada a um método que qualquer pessoa é capaz de aprender a desenhar caricatura. E agora estou aqui lhe levando essa oportunidade de aprender esse mesmo método de maneira simplificada e passo a passo para ter resultados mais rápidos que os meus ainda, sem precisar ter que investir em cursos caros americanos e brasileiros. Quem será a pessoa que você vai levar para sua primeira caricatura realmente parecida e dar um susto?" Novamente, quero lembrar que não estou prometendo você dormir sem desenhar caricatura e acordar desenhando só por ter adquirido tudo isso. O que estou dizendo é que se você seguir um método passo a passo, vai aprender a desenhar caricatura sem problemas. Não existe nada de mágico, e sim treino de maneira organizada e compacta, para que você possa aprender mais rápido. Criei o livro digital Como Desenhar Caricatura em 8 Passos Simples para quem não sabe desenhar nada mesmo, ou bem pouco. Tanto que se você já é um profissional que vive de caricatura e está em busca de conhecimentos avançados, não recomendo que você adquira, pois criei esse método para quem está começando do zero ou quase zero na caricatura. Claro que sempre é bom ter mais conhecimento e técnicas novas, mas a prioridade é quem sonha em desenhar caricatura e não conseguiu ainda. Utilizei apenas um lápis, uma folha e uma borracha para criar todo o método passo a passo do livro digital Como Desenhar Caricatura em 8 Passos Simples. Você precisará apenas de 3 itens para aprender a desenhar caricatura: um lápis, uma borracha e uma folha. Talvez você tenha tido medo de aprender caricatura até agora, por ter desmotivado anteriormente ou por alguém dizer que você não é capaz. Se você mesmo está se sentindo incapaz, eu lhe digo: você é capaz sim. Sabe por que eu acredito tanto em você? Porque para chegar até aqui são poucos. Precisa ter muita vontade de vencer para se dedicar assim. Possa ser que você dependa do sim ou não de alguma pessoa e esteja com medo. Então quero lhe dizer uma coisa que depois que aprendi, nunca mais tive medo do não. A grande verdade é que o não você já tem. Caso você não clique no botão aqui abaixo ou não mostre esse vídeo e explique o que quer a alguma pessoa que talvez pudesse lhe ajudar a realizar seu sonho de aprender a desenhar caricatura, você vai continuar do jeito que está. Para ter mudanças positivas, você tem que ir em busca do sim. Imagine se o Walt Disney tivesse parado diante do medo de fracassar. Você acha que ele não teve medo? Claro que ele teve medo. A diferença é que ele passou por cima do medo dele. Não deixe que o medo lhe pare. Imagine você já desenhando caricaturas. Seria bom você dizer: "Eu desenho caricaturas"? Então clique aqui abaixo e dê o primeiro passo, pois uma jornada de 1 quilômetro começa com o primeiro passo. Você se lembra aquele sonho que você deixou para amanhã? Ele nunca se realizou, não é mesmo? Vou lhe contar uma história do porquê não ter se realizado ainda. Era uma vez um vilarejo onde moravam vários sapinhos e havia se mudado um sapinho novo que ninguém tinha feito amizade ainda e não o conheciam, não sabiam de onde vinham, nada do tipo. No dia seguinte era o grande dia da corrida do vilarejo, onde quem vencesse seria decretado rei. Porém, essa corrida acontecia há anos e ninguém conseguia terminar a prova. O vilarejo assim ficava sem o rei. No dia seguinte, todos os sapinhos estavam ali preparados para começar a corrida, inclusive o sapinho novato que não conhecia ninguém. Foi dada a largada e todos saíram em disparada, com muita velocidade e a motivação lá em cima, pois havia vários outros sapinhos torcendo do lado de fora. A cada grito de motivação, os sapinhos pareciam ganhar mais velocidade ainda, e a corrida foi chegando à parte final e mais difícil. Àquela altura, o sol estava escaldante e os sapinhos estavam muito cansados. Quem antes gritavam para incentivar, agora estavam falando para desistir e descansar. Foi quando vários sapinhos começaram a desistir, até restar apenas o sapinho novato no vilarejo. Todos que estavam ali assistindo, até os sapinhos que haviam desistido, estavam do lado de fora gritando muito alto para ele desistir, dizendo um monte de motivos. Mesmo assim, o sapinho não se abalou e quanto mais gritavam motivos para ele desistir, mais ele corria. Finalmente conseguiu terminar a corrida, até então nunca sido terminada. Todos ficaram surpresos com aquele sapinho e agora até mesmo quem estava torcendo contra festejava a vitória. Todos queriam saber como ele havia conseguido.
foi quando, para surpresa ainda maior do vilarejo, descobriram que o sapinho era surdo. E cada vez que o pessoal gritava para ele desistir, ele achava que estavam dando motivação, o que fazia ele ir ainda mais longe. O que devemos aprender com essa história é que devemos sim ouvir as críticas das pessoas que torcem ao nosso favor ou contra, porém devemos usá-las como motivação para chegarmos aonde queremos. Se alguém lhe dizer que você não é capaz de aprender a desenhar caricatura, diga: fico feliz com sua opinião, e não entre em briga. Talvez essa pessoa te ame muito e tenha medo de você sair da sua zona de conforto, mas mostre a ela com resultados. Essa é a pessoa que você entregará a sua primeira caricatura realmente parecida após adquirir o livro digital Como Desenhar Caricatura em 8 Passos Simples e todos os bônus. Se você chegou até aqui, agora existem apenas duas opções. Uma delas é desistir do seu sonho de desenhar caricaturas e dizer para os outros que eles tinham razão, que você não teria capacidade de aprender a desenhar caricatura. O que duvido muito por você ter chegado até aqui e mostrado ser uma pessoa disposta a atingir seus objetivos e sonhos. A outra opção é clicar no botão aqui abaixo e aceitar minha ajuda para mostrar a todos que você é capaz sim de aprender a desenhar caricatura. Apenas não tinha encontrado um método passo a passo que lhe ensinasse a desenhar caricatura. Então é isso. Espero que você tome a decisão correta para não se arrepender no futuro. E antes que eu esqueça, a garrafa de Coca-Cola de 1 litro me fez aprender a desenhar caricatura por causa de uma promoção que havia na época da Copa do Mundo, de não sei qual ano ao certo, onde você comprava uma Coca-Cola e guardava as tampas para trocar por um bonequinho caricaturado de um jogador. E após anos estava mexendo em minhas coisas e vi um bonequinho do Ronaldinho Gaúcho e quis aprender a desenhar caricatura como aquele bonequinho estava caricaturado. E fez total diferença em minha vida. Por isso a garrafa de Coca-Cola de 1 litro me fez aprender a desenhar caricatura. Se não fosse aquele bonequinho, talvez hoje eu nem desenhasse mais.